Vamos lá, pessoal. A resolução do nosso exercício proposto na aula passada. Nós temos o seguinte problema. Escreva a sequência lógica e elabore o diagrama de blocos para um programa de computador que leia dois valores numéricos reais desconhecidos. Em seguida, o programa deve efetuar a soma entre os dois valores e, caso o resultado seja maior que 10, apresente-o em vídeo. O mais importante nesse problema nosso é identificar o que nós estamos, primeiro na sequência do nosso trabalho, o que nós queremos fazer neste momento. Nós precisamos trabalhar a questão da sequência lógica. A sequência lógica é o fundamento básico de toda e qualquer programação. Bom, então olha lá, nosso objetivo, construir a sequência lógica do programa. Segundo, construir o diagrama de blocos. O diagrama de blocos nós vamos trabalhando com frequência, também a sequência. Mas agora o nosso foco principal é entender e compreender a questão da sequência lógica. Tudo bem? Vamos à resolução. Olá, sequência. Lembra que eu vou sempre usar o vocabulário entendimento. Inicio o projeto. O problema pede para ler pelo teclado duas variáveis. Então, leio duas variáveis via teclado. Nesse caso, observa, eu já estou estabelecendo nomes específicos para as variáveis. Por que isso? Lembra na matemática, quando nós resolvemos um problema qualquer, eu precisava descobrir duas variáveis, eu costumava chamar de x e y. Bacana e é altamente eficiente para a matemática, por quê? Porque na matemática nós trabalhamos de forma bem sintética. Um algoritmo é um problema matemático. Entretanto, um algoritmo eu pretendo construir um programa que, por vezes, eu posso reutilizá-lo em outros momentos. Agora, se eu chamo para todo e qualquer problema de x e y, o nome das variáveis, eu vou ter um problema, porque quando eu for reaproveitá-lo, eu não vou aproveitá-lo de forma eficiente. Então, sempre que eu estabeleço o nome de um programa e o nome das suas correspondentes variáveis, é interessante que elas estejam correlacionadas à resolução daquele problema específico. Então, por isso, eu não preciso trabalhar com aquela forma sintética da matemática, x, y, z, w. Não, eu posso simplesmente falar primeiro número ou número 1, segundo número ou número 2, e assim sucessivamente. Terceiro passo. O problema pede para que a gente realize a soma dessas variáveis. Isso é um processo. Então, lá, eu vou atribuir a variável resultado, o resultado das somas de número 1 e 2. Quarto passo. Verificar se o resultado obtido anteriormente é maior que 10. Quinto passo. Se sim, eu apresento em vídeo o valor resultado. O resultado armazenado na variável resulte. E finalizo. Se não, simplesmente finalizo o projeto. Observa que o nosso projeto, todos os nossos projetos têm que ser encapsulados. Então, o primeiro elemento lá em cima foi o início. E o último é o fim. Esses dois elementos, início e fim, vai aparecer em todo e qualquer projeto, que é a marcação para encapsulamento. É fundamental e necessário que a gente lembre disso. Muitas vezes, quando nós fazemos a sequência lógica, nós utilizamos apenas do passo 2 ao 6 por hábito, porque já criamos o hábito de lembrar que todo e qualquer projeto tem que ser encapsulado. Mas agora, nesse momento, é interessante a gente inserir aí início e fim para que fique mais claro para a gente. Bom, vamos ao diagrama de blocos. Esses são os símbolos que eu estou tratando com vocês. Tem muitos outros símbolos. Esses são os símbolos básicos para
Iniciação em programação. Então eu tenho lá a terminação, processo, decisão e assim sucessivamente. Já apresentei eles para vocês na aula passada. Então agora observa. Naquele problema, eu tenho que iniciar e terminar sempre um projeto. Então lá, o símbolo de terminação vai ter que ser utilizado. Eu tenho uma execução, então processo. Eu faço uma pergunta, se, enquanto, então eu tenho uma seleção, uma decisão, joia. Vai ser, durante a minha execução, o primeiro elemento ali depois do início é a leitura de dados via teclado, então, trapézio. Depois, no final do processo, quando maior que 10, deve ser apresentado um resultado, então esse dado será apresentado em vídeo. Bom, não posso esquecer jamais, a conexão desses símbolos é necessária usando as linhas de fluxo. E, eventualmente, quando eu tiver múltiplas ações, no caso, no ponto de decisão, acontece que eu tenho as possibilidades de se sim ou não, verdadeiro ou falso. Então eu utilizarei um conector para reencaminhar o fluxo para o fim. Beleza, esses são os símbolos. Eu recomendo para as nossas aulas que vocês façam o seguinte. Eu já postei lá junto com as nossas aulas um formulário. Tenham em mãos esse formulário sempre que forem desenvolver o projeto. E tentem tentar observar quando estão construindo a sequência lógica, a qual símbolo se trata aquele elemento do problema. Então, se, enquanto, é um ponto de decisão. Aqui eu tenho que realizar um cálculo ou ligar alguma coisa, é um processo. Tudo bem? Joia. Agora, então, nosso diagrama de blocos. Diagrama de blocos ou fluxograma, tanto faz. A sequência lógica que nós fizemos anteriormente. Início, ler teclado, efetuar a soma. O símbolo de início. O nosso símbolo de início. Lembrando que eu sempre tenho que ter os linhas de fluxo. Então, lá, eu vou conectar o início com o quê? Passo 2. Ler o quê? As variáveis número 1 e número 2. Então, ler variáveis número 1 e número 2. Repara que aqui ainda não estou usando a linguagem de programação. Estou usando a minha linguagem, o idioma local, coloquial. Olha lá. Ler variável, ou leia, ou lendo, eu posso usar o vocabulário que me for mais conveniente. Fluxo. Próximo, terceiro passo, não é efetuar? Então, lá, efetuar é um processo. Então, dentro do retângulo, eu vou construir a expressão resulte igual número 1 mais número 2. Repara uma coisa. Aqui eu estou usando o símbolo de igual. Então, o símbolo de igual para a programação é um símbolo de atribuição, ou seja, o resultado da soma número 1 mais número 2 será armazenado na variável resulte. Beleza, continuamos. Seguindo a nossa linha de fluxo. Próximo ponto é fazer uma pergunta. Então, verificar se o resultado é maior que 10. Isso é uma pergunta. Então, se resultado maior que 10, eu tenho duas possibilidades. Sim ou não. Ele pode ser ou não pode ser maior que 10. Se sim, apresente o resultado armazenado da variável resulte e finalize. Então, eu vou apresentar em vídeo. Neste caso, nosso curso todo vai ser apresentado em vídeo quando tivermos esses pontos de execuções. Por quê?
porque nós não vamos imprimir nem nada disso. Então lá, apresente o resultado em vídeo, se sim. Agora, e se não? Se não, o que eu tenho que fazer? Reparem, se sim, apresente o resultado em vídeo e finaliza. Se não, finaliza. Quer dizer que esses dois pontos estão se conectando ambos para finaliza. Por isso aqui eu tenho que ter um conector, tá? Um conector, lembrando que linhas de fluxo é assim, de um símbolo parte apenas uma saída. Os únicos símbolos que têm duas saídas são os símbolos de seleção. Então, quer dizer, eu vou perguntar e aí eu tenho as possibilidades de saída verdadeira, falsa, sim ou não. De resto, todos os outros têm que ter apenas uma única saída. Agora, se é no caso do símbolo de seleção, sim ou não, esses dois símbolos eles vão ser orientados para alguma execução. Se sim, neste nosso caso, apresenta o resultado e saia. E se não, apenas saia. Repara, o saia ocorre nesses dois eventos. Tá? Então, ambos vão ser orientados para o mesmo ponto de execução. No caso aqui, então, eu preciso de um conector. Feito isso, próximo, sétimo passo, finaliza. Repara, lembra, olha lá, início e fim, o primeiro e o sétimo ponto no nosso projeto estão bem apresentados. Tudo bem? Bom, para a nossa próxima aula. Qual o objetivo desse nosso curso? O objetivo desse nosso curso é desenvolver programas. É claro que alguns colegas, alunos, entraram em contato comigo falando assim, professor, eu não tenho nenhuma experiência em programação. Outros falaram assim, professor, eu já programo um pouco. Outros falaram que, professor, você comentou que gostaria de usar o CodeBlocks, mas eu não tenho nenhum traquejo com inglês. Bom, primeiro, na minha percepção, eu entendo que eu vou desenvolver nos dois segmentos, tá? Porque nós vamos usar então a ideia do CodeBlocks e a ideia do DevC++. Ambas são iguais em termos de código. A diferença é que a ideia do CodeBlocks está em inglês. Eu, Marcos, particularmente, gosto mais. Por quê? Porque quando nós vamos desenvolver um projeto, a linguagem de programação é inglês. Não dá para escapar do inglês. Se não dá para escapar do inglês, eu acho mais conveniente que a gente pratique ele. Não adianta a pessoa virar e falar assim, É como se a pessoa virasse e falasse assim, eu não gosto, o sabor do refrigerante é mais agradável do que água. Então eu vou largar de beber água. Seu corpo vai padecer por isso. Não dá. Alguns elementos, no caso da programação, programar é em inglês, então ótimo. Entretanto, a intenção desse nosso curso é aprendermos programação da forma mais elementar. Por isso, eu também vou trabalhar com o DevC++. O projeto vocês vão ver que é o mesmo. Então, a partir daí, na próxima aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a instalação de uma das duas IDEs, ou as duas, tanto faz. Se quiser instalar o CodeBlocks e o DevC++, é o mesmo. Quem fizer isso vai perceber que a construção do programa é exatamente igual. A diferença apenas é na instalação da IDE. E se o problema é a instalação, eu estou postando os dois vídeos. Um vídeo orientando com relação à instalação do CodeBlocks e um segundo vídeo orientando com relação à instalação do DevC++. Aí vocês podem instalar esses dois ou um desses dois, conforme, como eu disse, o gosto de vocês. E
vamos construir a solução. Então, o segundo passo na nossa próxima aula é construir o programa que foi discutido neste momento. Então, o programa que vai fazer a leitura via teclado das variáveis e apresentar o resultado em vídeo, nós vamos construir este programa. Já vamos discutir um pouquinho do que é diretivas, etc. Nós vamos compilar e executá-lo no computador. Tá? Mais um detalhe interessante. Observa que quando vocês forem instalar, vocês têm que verificar se o seu computador é 64 ou 32 bits. Tudo bem? O Dev funciona em 64 e 32 numa boa. O CodeBlocks provavelmente funcionará só em 64. Até tem uma opção de 32, mas eu não instalei e testei porque eu não tenho 32. Mas o Dev funciona nos dois perfeitamente, até porque o Dev eu já utilizo há seguro uns 15, 20 anos. O CodeBlocks não. O CodeBlocks deve ter uns 4 anos, 5 anos que eu utilizo. Bom, boa aula para vocês e nos vemos no nosso próximo encontro.